Então, antes de a gente estudar o for loop de vez, deixa a gente entender o que é o range. O range ele é uma sequência de números imutáveis e comumente usada para repetir um número específico de vezes em loops. Então, o range ele é uma sequência de números que normalmente a gente vai utilizar esse range em loops. No caso, a gente vai usar o range no for, nesse caso aqui, né? Eu não falaria sobre sequências, vou falar sobre sequências daqui a pouco, na próxima aula, mas essa aqui já é uma coisa introdutória, então podem entender mesmo sem entender sequências. Então é uma sequência imutável de números e comumente usada para repetir um número específico de vezes em loop. O range ele é uma sequência e ao mesmo tempo ele também é meio que uma função. Quando o range ele tem início, fim e quantas vezes eu quero criar com quantos passos eu quero criar uma lista. Imagina que eu quero criar uma sequência de números e esse número começa em valor, termina em um valor e eu quero criar valores a cada 2 valores. Então o range ele tem tem start, stop e step, né? O start é o valor do parâmetro inicial. Se eu não fornecer nenhum tipo de, eu posso não fornecer para o range um inicial. O inicial dele, padrão dele é 0. O stop é onde o valor para. Ele não para exatamente no valor, ele para no valor anterior. E o valor do parâmetro passos, se não for fornecido, vai ser sempre 1. Ele sempre vai dar 1 em 1 em um passo. E o range, normalmente eu sempre escrevo range ou só com o stop, ou boto start, stop, ou boto start, stop e o passo. Eu posso somente só criar um range somente com o stop, aonde ele vai parar. A vantagem de usar o range em relação a uma lista, que veremos mais adiante, né, é que um objeto range sempre terá a mesma quantidade pequena de memória. Então o range ele é muito bom para ser usado em loops porque ele ocupa pouca memória no computador. Para quem já é um pouco avançado em programação, em ideia de memória, a gente viu lá no nosso no Colab, que quando ele se conecta ao Colab de vez, ele tem lá mais barra em cima chamada RAM e CPU. E aí quanto o RAM é essa memória que eu estou falando. Então o range ele ocupa uma pequena memória daquela RAM. Então só para lembrar que tudo que a gente faz aqui em Python, tudo que faz de armazenar dados, toda vez que a gente armazena um dado em uma variável, a gente está ocupando uma memória RAM. Ou quando está usando somente ele, está ocupando a memória RAM. E aí o range ele ocupa pouca memória RAM. Muito pouca, muito pouca. Então o range a gente vai usar o range. Se você não entendeu ainda como ele você vai entender melhor quando eu usar ele aqui em for. Então, o for ele é um iterador genérico do Python. Ele pode percorrer os itens em qualquer sequência ordenada ou outro objeto iterável. A estrutura for funciona em listas, tuplas, strings e outros iteráveis internos. A gente vai ver listas tuplas, e também string como uma lista. A gente vai ver string como uma sequência de objetos. E outros iteráveis internos, um deles é o range, que é o que a gente vai usar. Então, para eu criar uma estrutura for, eu escrevo for, uma variável, normalmente uma variável que você não tem utilizado ainda, e essa variável vai entrar em uma sequência. Então, imagina que eu tenho uma sequência de valores, imagina que eu tenho uma sequência de valores de 0 até 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa variável eu vou atribuir essa variável 0, depois vou no outro for, na outra vez que ele voltar, vou atribuir essa variável um novo valor que vai ser 1. Depois, quando ele voltar de novo no loop, vou atribuir ele a variável 2. E assim sucessivamente até eu terminar todas as minhas variáveis que estão dentro da minha sequência. A mesma coisa, 2 pontos, o espaço da switch. Então, a cada ciclo de repetição, o var assume o valor referenciado pela posição do elemento na sequência. Isto é, o valor referenciado
progressivamente do primeiro até o último elemento. Então ele vai cada elemento, o var, que é uma variável que você vai criar, você vai dar um nome para ela, pode ser qualquer nome, que seja um nome válido, e não tenha utilizado ainda porque você vai ocupar o nome. E ele vai assumir cada valor da sequência a cada repetição. Então, em cada repetição ele vai assumir um valor diferente. Então aqui, ó, eu repeti a quantidade de elementos na sequência. Então eu tenho uma quantidade de x de elementos na sequência. Essa quantidade de elementos tem que ser uma quantidade de elementos maior que zero. E se essa quantidade de elementos for maior que zero, ele vai entrar na minha sequência, na minha suíte, e vai diminuir 1 dessa minha sequência. Então eu tinha uma sequência lá de 10 números, de 11 no caso, né? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 números em total. 11 valores no total, né? E aí ele vai... a minha variável vai assumir o primeiro valor, vai descartar esse valor, vai assumir depois a outra. Vai descartar esse valor, vai assumir a outra. Quando ele assumir a última, e eu for testar essa condição aqui, ele vai ver que a quantidade de elementos, aqui ó, na sequência, vai ser zero. Então, no caso, repetir vai ser igual a zero. Ele vai estar falso e vai sair do meu for e vai continuar a rodar. Pode parecer complicado, mas é bem simples. Veja um exemplo aqui agora. Ó, eu escrevi o for in range, por isso que é for em uma sequência. No caso, essa sequência aqui é o range. Então veja que quando o range eu coloco só um número aqui, um valor, né? Sempre valores inteiros. Lembre-se que o range sempre normalmente usa o valor inteiro. Não costuma usar valor float. Eu acho que nem entra valor float aqui. Não lembro direito, mas for ele usa normalmente inteiros. Quando eu coloco o range de 10, é que o range aqui, ó, ele tem um stop. Deixa eu colocar aqui. É um help do range, né? O range é uma função básica. Também é uma função, eu posso dizer qual a função. Aqui. Range. Esquece isso aqui no começo. Isso aqui não importa. Eu vou ver isso aqui, ó. Range tem um start, um step e um stop. Isso aqui eu deixo para depois. Isso aqui que importa. O stop, start, stop, step. Então eu posso escrever ele assim. Ele com stop, start. Ou ele com start, stop, step. Então posso fazer só stop. Posso fazer stop, start. Posso fazer stop, start, step. Nunca start, step. Tem que ter stop. Sempre tem que ter stop. Então aqui do 10 vai ser o stop. No caso, o stop aqui, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai criar uma sequência de 10 números, iniciando em 0, com um passo. Lembra que o padrão dele é iniciar em 0. Ele sempre inicia o valor dele em 0. E o passo sempre é 1, se não colocar aqui. Então aqui eu vou imprimir 10 valores de 0 até 9. For in range. Então o i vai se tornar 0, depois o i vai se tornar 1, depois o i vai se tornar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vê que eu estou imprimindo i aqui, não estou imprimindo nada de range. Estou imprimindo i. E i é 0, 1, 2, 3, 4. A cada vez que ele repete, ele vai sendo um novo valor. O for in range, agora o range começando em 1 e terminando em 0. Então, nesse caso aqui, ele vai iniciar em 1 e vai terminar não em 10, vai terminar em 9. Então aqui ele vai terminar em 9, então eu vou ter uma sequência de 9 valores em um step em um passo de 1. Então você vê só, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando ele chega em 10, o range não cria o 10, porque o 10 é o stop. Ele não cria o último valor. Então se você quiser fazer de 1 até 10, eu tenho que colocar 11 aqui. E o número de passos, o padrão é 1. Então vai rodar aqui, ó, a cada um valor. Eu também posso fazer um valor de 1 até, vou botar aqui até 10, né? E vai de 1 até 11, 11 não entra, a cada 2 passos.
botar isso pra cá. E aí você vê só que ele foi de 1, 3, 5, 7, 9. Ele vai criando. Ele criou 1, deu 2 passos. Criou 3, deu 2 passos. Pegou o 5, deu 2 passos. Pegou o 7, deu 2 passos. Pegou o 9. No caso aí, o range criou uma lista com números 1, 3, 5, 7, 9. Ele não cria o 11 porque o 11 não é a parada. O que o 11 é a parada. Se eu colocasse 12 aqui, ele iria até 11. 12 não entra, porque 12 é a parada e 12 também não é o próximo valor. Então ele cria um valor, valores criar 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dentro do range. E eu acessei cada um desses valores pelas posições, sucessivamente, desde o 1 até o 11. Também posso fazer o range, fazer uma lista. Ele também cria uma sequência, no caso, sequência inversa. Posso começar em 10 e ir até 1 e em menos 1. Que, por exemplo, vou imprimir o valor de i. O range ele criou uma sequência de 10 até 1. Lembre-se que 1 não entra, porque 1 é a ponte parada. Sendo que passo vai menos 1. Eu não posso colocar passos 1 aqui, porque colocar passos 1, ele não vai imprimir nada, porque ele não cria nada. Não existe, né? Não existe esse passos 1. Ele vai vir aqui e vai parar. Então, por isso eu, menos 1, faço o dele inverso. Se eu colocasse aqui menos 2, ia fazer a cada 2. Ele cria uma lista e esse for acessa esse range cria uma sequência e o i acessa essa sequência que o range criou. Posso usar, em vez de range, usar uma lista que a gente vai aprender na próxima aula.